com a moderação do culto, nosso pastor. Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 19 e o 20. Eu leio o versículo, vocês lêem o outro. Quem achou, digam amém. Pode ser melhor, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 e o 20. Eu leio um, vocês leem o outro. Digo amém. Então vamos ler. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. 20. Todo o povo diz, pensando nessa avalanche de doutrinas e de ensinos contra a igreja nesses últimos dias, se não bastasse, atacam a Santíssima Trindade, a deidade de Jesus. Parece também aí o unitarismo, o unicismo, e vem afetando diretamente a igreja através da música, da mídia, de uma forma bem sutil. E muitos cristãos, ou há muitos que estão embaraçados com esses ensinos, principalmente os que gostam de internet. E tem sido trabalho da igreja nos últimos dias sanar essa situação que perturba o ensinamento e a paz, e até muitos já perderam a sua esperança em Cristo. Mas Santa Ceia é o culto da renovação, da esperança de um dia cercarmos a mesa do Senhor com Ele. E os senhores sabem que esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Esperança é o ato de esperar aquilo que está acreditando. E a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que se não vê. E o patriarca Jó revela o vazio da esperança do ímpio. O patriarca Jó disse: qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortado a vida? Ele disse ainda: qual será a esperança do ímpio quando a sua alma for arrancada? Ele responde: acaso ouvirá Deus o seu clamor? Ou lhe, sobrevindo a tribulação, deleitar-se-á no Todo-Poderoso? A esperança do ímpio é a opressão de Deus sobre ele. Se os filhos, até os filhos se multiplicarem do ímpio, será para pasto de espada, e a sua prole não se fartará de pão, disse Jó,
e os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não planteiam, não choram, não lamentam. Se o ímpio amontoa prata como pó, ou acumula veste como barro, o justo é quem vai vestir, e o inocente é quem vai repartir a prata. Disse ainda Jó: o ímpio edifica a sua casa, mas é comparado à teia da aranha e como a guarita do guarda. Diz que pavores se apoderarão do ímpio, como inundação da noite e tempestade que o arrebata. Por isso, amados irmãos, agir como ímpio, esta aqui é a porção de quem age como ímpio. E a sua herança, amados irmãos, é esta, e não adianta fugir. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo revela como se processa a esperança, veja, como se processa a esperança viva no crente. Aí Paulo disse: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo resultado, ele disse: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, diz ele, pela qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não produz confusão. Quem tem, na verdade, a sua esperança no Deus vivo, no Deus poderoso, no Cristo que deu a sua vida na cruz do Calvário, crê que Ele é Senhor, crê que Ele é Deus sem duvidar, fique certo que essa esperança nunca vai trazer confusão. Ainda que o inimigo venha perturbar nas portas dos seus ouvidos, fique certo que a sua esperança está em Cristo Jesus. Disse, amados irmãos, certo sábio: a esperança do ímpio está fundamentada num fundamento roto, isto é, num fundamento rompido, estragado, esfarrapado, rasgado, destruído, danificado. É a esperança do ímpio. É pura insensatez colocar a sua esperança na força do braço, no seu poder, na sua riqueza, no seu conhecimento, nas suas amizades, porque nenhum ser humano foi capaz de fechar as portas da sua casa para a morte não entrar, nem tampouco teve autoridade de deixar a morte fora dos portões da sua casa, assim, porque quando ela chega, não tem quem possa impedir. Somente a esperança em Cristo é capaz de você tirar proveito dela e fazer um passaporte para a vida eterna. Ora, senhores, porque, amados irmãos, ninguém pode fechar a porta sobre ela, porque é nessa hora que a força se torna fraqueza, que a riqueza não vale nada para o outro lado, que o conhecimento desaparece no momento em que a vida se acaba.
os amigos só poderão acompanhar até a sua sepultura. Por mais que sejamos fortes, rico ou sábio, não administramos nosso futuro. Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, é quem nos dá sabedoria para nos preparar para o amanhã e nos dá liberdade para planejar. Porém, nessa noite, mantenha a esperança viva em um Deus vivo, em um Deus poderoso, em um Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos e amados irmãos, por isso disse Paulo: se a nossa esperança em Cristo se resumisse apenas nessa vida, seríamos os piores dos, vou acrescentar, dos idiotas pecadores. Paulo reforça a expressão, veja quando diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, sendo visto por muitas pessoas depois da morte. Negar a deidade dele, na verdade, amados irmãos, é procurar fazer aquilo que não deve, porque ele continua sendo Deus ressuscitado e prometeu que estaria conosco. Os senhores sabem que ele apareceu a Maria Madalena. Os senhores sabem que ele apareceu a algumas mulheres, conforme está escrito em São Mateus 28. Os senhores sabem que ele apareceu a Tomé. Os senhores sabem que ele apareceu a Pedro. Os senhores sabem que ele apareceu a 500 crentes, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Os senhores sabem que ele apareceu a Tiago. Os senhores sabem que ele apareceu a Paulo. Ora, amados irmãos, não dá para aceitar que Jesus não era mais do que um profeta, como as correntes ideológicas da época estão dizendo. Não dá para aceitar que Jesus era apenas o anjo Miguel. Não dá para aceitar que Jesus é um espírito desenvolvido. Não dá para aceitar que Jesus não era Deus. Não dá para aceitar que Jesus não tinha a mesma essência do Pai. Ora, Jesus é o mesmo Deus da antiguidade. A Bíblia diz que ainda no mundo inabitável Ele já folgava com o Filho dos homens. E diz a Bíblia: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, nem tampouco é um Deus menor, como ensinam, nem tampouco um dos profetas. Não, senhor, Ele é Deus, e o seu nome Yahvé, ou Javé, significa Senhor. Só para os senhores terem uma ideia, no Novo Testamento Jesus é chamado e considerado Senhor mais ou menos 600 vezes. Jesus é chamado Senhor. E se olhar para o Evangelho de São João, no capítulo, veja 8, 7 vezes ele disse, foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o pão da vida, eu sou, na verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Só quem sabe que Jesus é, levante a mão, abra a boca e dê glória para Ele, porque Ele é. Ele é. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Ora, senhores, foi Jesus quem disse em São João capítulo 4, versículo 13:
Ele disse: eu sou o Messias. Estava dizendo para os judeus: eu sou o enviado de Deus. Eu não sou um qualquer. Eu não sou qualquer profeta. Não, Senhor. Eu não sou um Deus pequeno. Eu sou. Ele podia bater no pé e dizer que é Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor do vento, Senhor do sol, Senhor da noite. Ele é Senhor, Senhor da vida. Esse ar que você está inspirando aqui nessa noite é dele. Foi ele quem deu, foi ele quem lhe emprestou pelo um tempo muito curto. Então aproveita para adorar, aproveita para glorificar, aproveita para dizer que ele é bom. Foi ele quem deu. Ora, queridos e amados irmãos, foi o próprio Jesus quem disse: eu sou a ressurreição dos mortos. Foi Jesus quem disse: eu vos afirmo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Mas, queridos e amados irmãos, há uma revelação na Bíblia de muita importância que Deus deu o privilégio somente a João. A Bíblia diz lá em São João capítulo 18, diz que estava Jesus no Getsêmani com o seu discípulo orando. E de repente, amados irmãos, diz a Bíblia que vieram os soldados romanos com a sua comitiva para prender Jesus. E quando viram o Senhor Jesus, ficaram parados. Ficaram, na verdade, sem entender quem era, sem saber quem era daqueles discípulos que estavam ali. Eles pararam. E Jesus se aproximou e disse: a quem buscais? Sou eu. Jesus foi mais adiante dele e disse: a quem buscais? Sou eu, o Nazareno. E diz a Bíblia que os soldados caíram por terra. Digo amém para Jesus de Nazaré, porque o Senhor estava ali. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. O Deus eu sou estava lá. Não suportaram, veja, Jesus, por isso que eu fico com a expressão: Jesus não mataram, Jesus não levaram, Jesus se entregou. A quem buscais? Sou eu. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre nessa noite. Ele é o Senhor dos céus, Senhor do inferno, o Senhor desta igreja, o Senhor da sua vida. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Mas, queridos e amados irmãos, Jesus disse essa expressão e eles ficaram na vez sem entender, porque Jesus estava mostrando que era Senhor. Por isso Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se resumisse apenas nessa vida, somos os piores dos pecadores. Mas a nossa esperança não está num Deus mortal. A nossa esperança não está em um Deus falido, não está nos deuses de Roma, não está nos deuses da Grécia, nem tampouco do Brasil. A nossa esperança está em um Deus que no terceiro dia se levantou dentre os mortos com poder e grande glória. Se você na verdade sabe que Ele é Deus, levante a mão e adore, porque Ele está aqui nessa noite e vai te dar um abraço de vitória, e vai nessa noite renovar tuas forças, e vai nessa noite te levantar. Oh, Rambam de Comba Nagashandarábia, nessa noite recebe graça, poder para se levantar e começar a marchar outra vez. Ora, senhores, o importante é que esse Jesus, em quem
quem a nossa esperança está? É que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele, amados irmãos, veja, ele escreve se referindo exatamente a Abraão. Ele diz: não havia nenhuma probabilidade para Abraão gerar filhos, e assim cumprir a promessa do pai em ser pai de geração. Até porque o texto diz, amados irmãos, que ele já é de quase 100 anos, e também já estava com seu corpo amortecido, diz a Bíblia. Isto é, não havia vigor físico, não tinha, na verdade, amados irmãos, já tinha cessado os seus hormônios. Veja, já não tinha mais condição de gerar. Mas, queridos e amados irmãos, quem fez a promessa é aquele que não falha. Quem fez a promessa é aquele que disse: passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quem fez a promessa foi aquele que disse: a minha palavra não volta para mim vazia, antes fará prosperar naquele para quem foi enviado. Quem fez a promessa foi Deus. 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 Onde compandaga Xandarábia, recebe poder nessa noite, recebe graça. Se o Senhor está dando força nessa noite à sua vida, ora, manda. Ora, o Senhor que vive e reina para sempre. Amados irmãos, já tinha cessado em Abraão, já não podia mais reproduzir. E a Bíblia diz que ele creu contra a própria esperança. Diz: e em esperança Abraão creu contra a própria esperança. Por que, pastor? Não havia condições nenhuma para Abraão gerar, para Abraão ser pai de multidões. Não havia mais. Eu acho que ele já estava naquela fase que os homens estão depois de seus 60, a famosa Andro. E, amados irmãos, ele não gerava mais nada, mais o Deus que a gente serve, o Deus que a gente optou deixar esse mundo por ele, o Deus que na verdade faz gerar, faz aparecer, o Deus que vê o fim antes de começar. Vou repetir: o Deus que vê o fim antes de começar é o Deus dessa igreja, é o Deus dos crentes. Só quem tem esse Deus, levante a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Por alguns minutos feche seus olhos e vai adorando ao Senhor nessa noite. Sim, porque nessa noite é noite de renovação da esperança, é noite de você receber força, é noite de você ser restaurado, é noite de você se levantar. Deus está contando com você de pé. É só você abrir a boca, adorar e confessar o nome dele e pôr a sua fé tão somente nele. Ora, senhores, se a nossa esperança em Cristo se resumisse apenas nessa vida, seria o pior dos idiotas pecadores. Mas a nossa esperança está em Cristo e Ele ressuscitou. Não é como Deus Maomé, não é como Deus Amcafus e outros, amados irmãos, que continua lá seus restos mortais. Não, o meu Cristo, o teu Cristo,
Ele ressuscitou com grande poder e glória. Digo amém para Jesus nessa noite. Ora, amados irmãos, Jó, ele se apegou tanto nesse Deus. Ele se apegou tanto que disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. O princípio de esperança se estende, amados irmãos, até a eternidade, mas também pode nos amparar nos desafios do dia a dia. Por isso, na verdade, renove a sua esperança, creia, tão somente Jeová fará maravilha na sua vida. Convidamos aqui nosso irmão Reginaldo para fazer esta oração. Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Bondoso e querido Deus, maravilhoso Pai, gratos a Ti, Senhor, por este culto em adoração a Ti. Nos apresentamos, meu Senhor, com nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, como nosso culto racional. Obrigado, Senhor, por ter recebido, Senhor, este verdadeiro culto que a Tua igreja Te adorou. Nos despede para nossas casas, guardando pelo caminho e livrando de todo mal. Meu Deus, querido Senhor, somos gratos em nome de Jesus. Amém. Evangelista irmão Zé Cícero está avisando para os irmãos, e divulgue os outros também, que amanhã haverá Santa Ceia em Santo Antônio, e nós estaremos lá com vocês. Amém? Abramos nossas mãos. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Amanhã, culto de jovens. Eu esqueci, tem alguém que quer ser crente? Tem alguém que quer ser crente? Venha.